Fala, gente boa. Você se sente ou já se sentiu esquecido pelo Senhor? Parece que Deus cortou você da fila do pão? Parece que o Eterno lembrou de todo mundo menos de você? Bom, isso é perfeitamente comum e normal. Existem momentos que parece que Deus se esqueceu de nós. E é esse o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero conversar com você. Então, é isso que você vai acompanhar. Então, já se inscreva. Se não é inscrito, deixe seu gostei. E ajuda a compartilhar, chegar a mais pessoas. Eu espero que Jesus te abençoe poderosamente com a nossa mensagem. O Senhor se esqueceu de mim. Jesus te abençoe. Livro de Esther, capítulo de número 3, verso de número 1, diz: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Sabe o que é mais louco desse texto? Porque esse texto, para a gente compreender esse texto, nós precisamos voltar alguns versículos antes. O texto diz: depois dessas coisas. E que coisas são essas que a Bíblia faz questão de narrar depois? Ela enfatiza o depois dessas coisas. Para a gente entender esse texto, o capítulo 3, nós precisamos voltar um pouco no capítulo número 2, no finalzinho, no verso 21, que é quando um homem chamado Mardoqueu, um judeu chamado Mardoqueu, algumas traduções dizem Mordecai, ele descobre uma trama que dois eunucos do rei, Bigtã e Teres, estavam tramando tirar a vida do rei Assuero. E ele descobre e conta para a rainha Esther, sua sobrinha, ela conta para o rei, eles pesquisam a fundo e de fato descobrem que eles queriam matar de fato o rei. Mas o que mais me chama a atenção disso tudo é que depois que Bigtã e Teres é enforcado, a história cai no esquecimento. Escreve-se esse conto no livro das crônicas e nada mais fala sobre Mardoqueu, nada mais é lembrado a respeito de Mardoqueu. Aí vem o verso número 1 do capítulo 3, dizendo: depois destas coisas. Essas foram as coisas referidas no capítulo 3. Essas foram as coisas ditas que um homem de Deus fez uma boa ação, mas não foi lembrado. E aí depois vem Amã, o primo primeiro de Satanás, ele vem na história, aparece na história, e ele então decide com toda a maldade. A Bíblia não diz como é que ele chegou ao poderio, não conta nenhum feito de Amã, não conta se ele era um estrategista, nada disso. Não se sabe se por meritocracia ou amigocracia, mas o fato é que ele vira amigo do rei. E como bom amigo do rei, ganha alguns benefícios. Um deles é que todos deveriam se prostrar, todos deveriam se inclinar diante de Amã. Amã sentia prazer em ver os judeus sendo humilhados, sentia prazer em ver as pessoas se rebaixando aos pés dele. Aquilo dava prazer para ele. Mas quando ele descobre que um homem chamado Mardoqueu não fazia isso, a raiva dele é tão grande que ele não quer apenas matar Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E ele então induz o rei para que enviasse cartas a toda a província para que fizesse um massacre, um genocídio aos judeus só por conta de uma birra do coração de Amã. Sabe, é estranho esses momentos da vida em que parece que o inimigo triunfa sobre nós com muito poder e autorização do rei. Parece que em alguns momentos os nossos inimigos triunfam sobre nós, eles se gloriam sobre nós e eles têm poder dado por alguém maior para fazer isso. Existem alguns momentos na vida que parece que Deus se esqueceu de nós, que parece que Deus se escondeu. E de fato, Isaías 45:15 vai dizer que Deus é o Deus que esconde o rosto do teu povo. Deus é aquele que oculta muitas vezes o rosto do teu povo. Deus é aquele que ele ansiava ser ouvido pela nação de Israel, mas Israel não ouvia. Se nós trouxermos isso, é a mesma coisa, o anseio do Senhor é ser ouvido pela nação, e muitas vezes o Senhor esconde o rosto de nós, e isso é totalmente natural. Agora, os períodos de silêncio, eles deixam marcas profundas em nós, que parece que os poucos dias de silêncio de Deus parecem uma eternidade. Quando nós olhamos o Salmo 73, Asaf vai dizer que
quase resvalaram os meus pés. Asaf vai dizer que quase desviei, porque eu observava a prosperidade do ímpio. Para ele não há dor, para ele não há trabalho. Eles prosperam em tudo que fazem. E verdade, quando nós olhamos o ser honesto, a ótica natural não compensa. Quando nós olhamos o inimigo, o ímpio prosperando e triunfando sobre a vida daqueles que servem ao Senhor, que amam o Senhor, eles parecem que estão esquecidos na fila do pão, parece que ninguém lembra de nós. E é interessante olhar para isso, porque o que eu vou fazer? Talvez está enfrentando isso. Talvez você que chegou aqui está enfrentando isso, um silêncio da parte de Deus, um período de escuridão, um período de silêncio, e parece que Deus não responde, a oração não passa do teto, parece que você vai ler Bíblia e nada acontece, parece que você chora e Deus não responde. Onde está o Senhor? Por que o Senhor escondeu o rosto de mim? E nós somos tentados muitas vezes a vacilar e achar que Deus não está observando os nossos atos e ações. E quando nós olhamos o que a Bíblia diz, ela vai dizer totalmente o contrário. Se nós olharmos Gálatas 6, 9, nós vamos dizer que nós devemos fazer o bem, porque isso é um mandamento com promessa, porque a seu tempo ceifaremos, não nos cansemos de fazer o bem, não paremos de fazer aquilo que um bom cristão faz, não paremos as obras boas, porque a seu tempo seremos recompensados. Quando nós olhamos Atos 10, 4, nós vamos ver um homem chamado Cornélio, que um anjo aparece para ele e diz: as suas esmolas, as suas ofertas, elas subiram para a memória, as suas orações foram ouvidas, e isso tudo subiu diante de Deus. Deus se lembrou de você. Quando nós olhamos um pobre coitado chamado José, esquecido em uma prisão, e após interpretar um sonho de um padeiro e de um copeiro, a primeira palavra que José diz é: lembra de mim quando vocês saírem daqui. A história passa, 2 anos depois, ninguém lembra de José. Ninguém lembra daquele moço lá. Talvez você está assim, esquecido. Talvez parece que Deus se esqueceu de você. Talvez você está pensando que o teu inimigo triunfou sobre você. Talvez você está pensando que Satanás é mais poderoso. Eu gosto de pensar, como eu ouvi certa vez um pastor amigo dizendo que Satanás é o pitbull na mão de Deus. Que quando Deus quer disciplinar um crente, Deus fala, pega. Ele sai doido, vai lá e pega. E quando Deus fala assim, chega, volta, ele volta com o rabinho entre as pernas, abanando e voltando. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje aqui que existem momentos na vida da gente que parece que brevemente o Senhor se esqueceu de nós, parece que brevemente o inimigo tem se levantado, mas eu quero dizer para você que você não está esquecido pelo Senhor. Esse mesmo moço chamado José, em Gênesis 41, 9, vai dizer, o copeiro diz: agora eu me lembro, faraó, agora eu me lembro que quando eu estava na prisão, um jovem hebreu passou por mim, ele interpretou o sonho fielmente. 2 anos depois, José foi lembrado. Sabe uma das coisas mais incríveis, quando nós olhamos esse mesmo texto de Esther, o capítulo de número 6, quando nós olhamos ele, vai dizer uma das coisas mais extraordinárias. O capítulo 6 vai dizer que um dia o rei perdeu o sono, fugiu o sono do rei. Por acaso fugiu o sono do rei. Eu amo os por acasos da Bíblia, que ela vai dizer que o rei manda trazer o livro das crônicas e lê justamente na parte em que Mardoqueu descobre a tramóia para assassinar o rei. E o rei fala: o que nós fizemos por este homem? E eles dizem: não se foi feito nada por este homem. Sabe, misteriosamente, por acaso, o rei perdeu o sono. Eu amo os por acaso da Bíblia. Por acaso, Ruth entrou no campo de Boaz, que por acaso estava voltando da cidade, que por acaso Boaz era resgatador, que por acaso resgatou Ruth. Você entende que os por acaso? Por acaso José foi esquecido, por acaso 2 anos depois ele foi lembrado justo no momento mais crítico que o Egito estava passando. Justo no momento mais desafiador, José estava lá naquela prisão e alguém lembrou dele. E a vida de José em um dia, ela muda. Faraó teve um sonho à noite, de manhã mandou chamar José. 12:00, José se apresentou para Faraó, tirou a barba, fez o cabelo. O Egito não gostava de barba, se apresentou para o Faraó. Diante do Faraó, interpreta o sonho. Naquela tarde, Faraó diz: quem
entre nós tem o Espírito de Deus, sabedoria de Deus. Lá ele já era governador do Egito. Uma noite na prisão, na outra noite ele era governador do Egito. A vida dele mudou em um dia. Mardoqueu, o homem que estava prestes a ser morto por causa da tramóia de Amã, agora tem sua história mudada. O rei então decide se questionar e dizer: o que nós vamos fazer para esse camarada? E diz o texto de novo que por acaso Amã estava entrando na porta da casa do rei para poder pedir que enforcasse Mardoqueu. Quando Amã se apresenta, o rei olha para ele e diz: o que você deve fazer para o homem que o rei deseja honrar? Ele imaginou quem o rei desejaria honrar mais do que a mim. Rei, pega as roupas reais, pega o cavalo e manda um dos seus oficiais de mais valor ir à frente, gritando: assim se fará o homem que o rei deseja honrar. O rei fala: boa foi essa palavra. Amã deve pensar assim: agora é minha chance de ser honrado. O rei então diz: faço tudo isso. Ele ao judeu chamado Mardoqueu. Não é a você, é a Mardoqueu que eu quero honrar. Sabe de uma coisa, talvez você tenha esquecido, mas eu quero dizer para você: Deus pode mudar a história. Deus não tem memória curta. Deus não tem memória de que logo se passa. Deus não tem memória passageira. Hebreus 6,10 vai dizer que Deus é aquele que se lembra do nosso trabalho, do nosso labor, e no tempo certo nos recompensará. Deus no tempo oportuno te recompensará. Não pense que você está esquecido pelo Senhor. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece dos seus. Deus se lembra de você. Deus se lembrou de você. E por isso que essa mensagem tem chegado ao seu coração. Por isso que Deus tem trago isso a você. Você não está, não foi e não é esquecido pelo Senhor. O Senhor se lembra de você. Todo o teu choro, as lágrimas estão colhidas nas mãos do Senhor. As noites que você molhou o travesseiro chorando, você sozinho, que ninguém te viu, o Senhor estava lá contemplando tua dor, teu sofrimento. O Senhor estava lá. Os momentos em que você desesperou perguntando cadê o Senhor, Ele sempre esteve por perto. Existem momentos que Deus se cala, mas existem momentos que Deus decide nos honrar e falar também. E eu quero dizer para você que o Senhor pode mudar a sua vida em um dia, assim como foi com José. Aceite o tratamento do Senhor, obedeça ao tempo do Senhor, que no tempo oportuno o Senhor vai te honrar, vai te levantar e vai fazer você grande nessa terra. Eu quero dizer para você, e essa é a minha profunda oração: não desanime de crer no Senhor. Quero dizer para você, se Deus falou contigo, compartilhe essa mensagem, manda para alguém. Inscreva-se se não é inscrito, compartilhe, faz chegar mais gente aí, ajuda. Tem gente que acha que está esquecida pelo Senhor, manda para essa pessoa, ela não está esquecida pelo Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e fique debaixo da graça do Senhor. Jesus te abençoe.